Este é quem Deus é. Se alguém diz, bom, que tipo de Deus você serve? Ele é um Deus que está interessado em nossas necessidades, que tem a habilidade de vir ao encontro delas, e Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Este é quem Ele é. Então, com essa mentalidade, eu posso descansar, confiando que se eu tenho uma necessidade, eu sei onde ir. Hoje no In Touch, sua promessa de prover. Jesus veio e falou a eles dizendo: Toda potestade me está dada. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que ordenei, e estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Um dos temas mais populares da Bíblia tem a ver com Deus respondendo às orações das nossas necessidades. E quando você pensa sobre isso, você pensa sobre o fato de que todos nós temos necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. E as pessoas lidam com o fato de tê-las supridas de formas diferentes. E às vezes uma pessoa é muito autossuficiente, elas sentem, e então elas suprem suas próprias necessidades ou tentam fazer isso. Algumas vezes eles querem que alguém mais venha supri-las. Muitas pessoas hoje querem que o governo venha suprir as suas necessidades. Você vai ficar desapontado, porque o governo não pode suprir a maioria das nossas necessidades, e dificilmente alguma. Então, como é que você tem suas necessidades supridas? E como nós dissemos, algumas pessoas lidam com isso de formas variadas, querem que alguém supra para elas. E algumas pessoas parecem ser autossuficientes. Quando eu penso sobre o suprimento das necessidades e penso sobre o quanto Deus falou sobre isso, existem algumas coisas muito importantes lembrarmos, porque um monte de pessoas pode dizer, sabe de uma coisa? Eu tenho pedido para Deus supri-las e eu tenho orado, e Deus não supriu as minhas necessidades. Então, se Ele é o supridor, por que Ele não supriu as minhas? O que está acontecendo? É algo que está errado com Deus ou algo que está errado conosco? Então, eu quero falar sobre este assunto, do fato de Deus assumir total responsabilidade em suprir as nossas necessidades, quando nós obedecemos a Ele. Então eu quero que você vá a Filipenses capítulo 4. E o livro de Filipenses fala sobre coisas positivas e sobre alegria. E nada negativo em todo esse livro, 4 capítulos. E quando Paulo chega nesse 4º capítulo, ele termina agradecendo as pessoas de Filipos pelo que eles fizeram por ele. E é dentro desse capítulo que quero que notemos algumas coisas. Ele diz, começando no versículo 10... Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E o que ele estava dizendo é simplesmente isso, que havia um tempo quando Paulo pregando o evangelho, eles mandaram ofertas e suprir as necessidades dele. Então houve um tempo que não puderam ofertar mais. Provavelmente porque ele estava em tantas prisões diferentes que eles não puderam manter contato com ele, então o navio dele naufragou. Então uma das razões pode ter sido que ele não tinha ninguém, ou a igreja não tinha ninguém para mandar a ele, não importasse qual fosse a necessidade. E ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você não desejaria dizer isso tão convicto como Paulo disse, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para mim. Agora observe este versículo, porque ele é um princípio. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui, o que Paulo está dizendo, ele diz, não é o que vocês fazem por mim. Mas quando vocês doam, o que acontece é
Isso aumenta o saldo de vocês. Isso é qualquer momento que você der algo com espírito e com coração correto. Ele diz que isso é lucro para você. Deus vai abençoar você. Porque ele diz, dê e será dado de volta a você. E o princípio é este. E eu posso dizer isso de forma absolutamente honesta. Qualquer momento que eu peço às pessoas para doarem, é porque dentro de mim, não é porque eu preciso ou a igreja precisa, Deus vem em encontro das necessidades. Eu sei o que isso faz na vida da pessoa que doa. Eu sei o que acontece quando a pessoa egoísta aprende a dar. Quando a pessoa ambiciosa aprende a dar, a vida delas muda. Tudo muda quando se trata de aprender a dar. Então ele diz, agora, não que eu procure para mim mesmo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. E ele diz, desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora observe isso, com base no que ele acabou de dizer. Depois que ele disse, isso é o que vocês têm feito por mim, ajudando-me a levar o evangelho, ele diz, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Observe isso. Meu Deus há de suprir cada uma delas. Ouça, cada uma de vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Agora aqui é onde as pessoas geralmente param. Aqui que elas param. Deus irá suprir cada uma de vossas necessidades. Bom, o que nós estamos interessados é que Ele irá suprir nossas necessidades. Ele irá suprir de acordo com a sua riqueza em glória. E sabe por que às vezes não funciona? Porque eles deixam de lado a última frase. Qual é essa frase? Olha, isso é tão importante. Isso é o que o verso diz. Veja, que ele vai suprir, meu irmão, cada uma de vossas necessidades. O quê? Se eu estou perguntando, por que você ficou tão atrasado nisso? Quando essa frase é a frase mais importante em todo esse texto. Isso me leva ao porquê eu estou pregando essa mensagem. Porque um monte de gente diz, eu tenho necessidades, elas não estão sendo supridas, eu falo com Deus, mas não adianta, então eu quero responder essas perguntas. Por que Deus não está respondendo, suprindo as minhas necessidades? Bem, deixe-me perguntar. Você acha que o problema está com você ou com Deus? E a pergunta é, se está conosco, o que Ele é? Qual é o erro que estamos cometendo? Porque isso de nós termos necessidades, e este nosso Deus maravilhoso dizer que se nós temos necessidades, Ele irá suprir todas elas. Ele diz, Ele irá suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Bom, vamos dar uma olhada em algo. A questão é, qual é a base para a nossa expectativa de Deus responder às nossas necessidades? Primeiramente, Ele prometeu vir ao encontro delas. Então a base de meu pedido a Ele para vir ao encontro de uma necessidade é simplesmente essa. Ele prometeu isso. Agora, quando você pensa sobre Deus prometendo isso, sobre o valor de qualquer promessa, pensa sobre isso, o valor de qualquer promessa. Ouça, está baseada na habilidade da pessoa que prometeu. Isso é uma coisa. Alguém faz uma promessa e pergunta se eles têm habilidade de cumprir a promessa. A segunda coisa que está envolvida aqui é a integridade da pessoa. Não apenas se eles têm habilidade, mas será que eles têm a integridade para manter a sua palavra e seguir o que eles prometeram? E com Deus, em ambos quesitos, Ele é aprovado. Isso é, Ele tem a habilidade, Ele tem a riqueza, Ele tem o suprimento incansável para a necessidade na vida de uma pessoa, em qualquer momento que Ele escolher fazer. Então Ele pode fazer. Em segundo lugar, Ele tem integridade, que Ele fez uma promessa e Ele irá mantê-la. Então, se nós temos necessidades, elas não estão sendo supridas, não é porque Ele não é capaz, ou porque Ele não pode manter a sua palavra. Deus mantém a sua palavra. Esse é quem Ele é. Ele deseja supri-las. Se alguém disser, bom, que tipo de Deus você serve? Ele é um Deus que está interessado em nossas necessidades. Ele é um Deus que tem habilidade. Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Esse é quem Ele é. E com isso em mente, eu posso descansar seguro que se eu tenho uma necessidade, eu sei onde ir. E eu vou para aquele que pode suprir aquela necessidade. Agora, existem alguns erros que nós cometemos. E quando eu penso sobre isso, olhe para essa linha aqui. Falhar em distinguir entre necessidades e desejos. Este é um dos problemas.
Por exemplo, uma pessoa diz, aqui está a minha necessidade. Algumas vezes é uma necessidade, algumas vezes é um desejo. Então vamos responder essa pergunta. Ter um desejo é um pecado? Não. Ele diz na sua palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele não está interessado em apenas supri-las, Ele está interessado nos desejos do nosso coração. Ouça, que contribuem para nos tornar o tipo de pessoas que Ele quer que sejamos. Agora, se o que estamos mais interessados é em ter essa necessidade suprida e eu penso que é a minha necessidade, mas não é minha necessidade. Bom, alguém diz, como nós vamos distinguir? Bom, no 6º capítulo de Mateus, no versículo 8, veja o que ele diz. Ele diz, o Pai Celestial sabe nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos a Ele. Então Deus irá nos mostrar, sim, Ele vai mostrar, para nós podermos distinguir entre o que é necessidade e o que é desejo. E aqui está o que eu mesmo oro. Eu oro, Pai, é isso. Se eu tenho alguma questão, é isso que eu acredito. Se isso não é uma necessidade na minha vida e o Senhor não quer me dar isso, então me ajude a esquecer, apenas tire isso da minha mente, dos meus desejos. Eu não quero nada que o Senhor não quer que eu tenha. Então, algumas vezes não é fácil distinguir entre uma necessidade e uma vontade. Mas tudo que você tem a fazer é perguntar a Ele, Senhor, me mostre se isso é uma necessidade ou uma vontade. Primeiramente, Ele quer suprir as nossas necessidades de nossas vidas. Ele também quer que nós entendamos o que é necessidade e o que é desejo. Agora observe isso. Pode algo ser uma necessidade e um desejo? Sim. Porque, por exemplo, quando você quer que Deus encontre as necessidades da sua vida, que contribuam, por exemplo, para que você seja uma pessoa de Deus, é um desejo e uma necessidade que você tem. Então, pode ser uma necessidade e um desejo. O que nos causa problema é quando nós temos desejos que não são necessidades. E eles são desejos. Então, nós queremos dizer, bom Deus, por que você não está vindo ao encontro dessa necessidade? Quando não é... Então o que queremos mesmo é pressioná-lo um pouco. Deus, aqui está o que eu preciso, espero, porque aqui está o que o Senhor disse. O Senhor disse que se eu te pedisse algo, o Senhor supriria as minhas necessidades. E Paulo diz, Deus irá suprir cada uma de minhas necessidades. Então um dos erros que nós cometemos é, nós não distinguimos entre uma necessidade e um desejo. E algumas pessoas nem mesmo querem, mas pessoas honestas estão esperando dizer, Deus, o Senhor me mostre, aqui está, e eu creio que é a minha necessidade. Eu realmente creio com todo o meu coração. Se você for honesto e pedir a Ele, Senhor, isso é o que eu creio, o que eu preciso, isso é o que eu anseio, ou espero, ou o que quer que seja. Mas, Senhor, se não é, então tire esse desejo. Sim, Ele irá tirar. E sabe o que Ele fará? Ele lhe dará o desejo por algo que é vontade dEle para a sua vida. Então, um dos erros que nós cometemos é, nós misturamos nossos desejos e necessidades. Um segundo erro que cometemos é este, isolar uma palavra de promessa do seu contexto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, tirar um verso da palavra fora do contexto de onde está e puxá-lo, interpretá-lo para encontrar algo para mim mesmo. E tem muitas pessoas que irão pegar um versículo e irão apenas tirá-lo do seu contexto e dirão, bem, aqui está o que ele diz. Não. Ouça isto. Confie no Senhor de todo o teu coração. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Alguém pode dizer, a Bíblia diz, Ele vai me direcionar? É isso que Ele diz? Não. Ele diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Olhe para Ele, confie nele, obedeça-o. Então Ele irá direcionar o seu caminho. Então se você toma uma passagem na Bíblia fora do seu contexto, então o que acontece é, você não vai ter o mesmo sentido. Você pegou isso? Diga amém. Esse é um grande erro que muitas pessoas cometem. E então, certamente, eu não quero que você faça isso. E quando você lê esse versículo, as pessoas citam o tempo todo, e o meu Deus vai suprir cada uma de minhas necessidades, e eles irão tirar em Jesus Cristo. Porque no primeiro culto, que eu pedi para as pessoas dizerem isso, e elas não chegaram nessa parte. E quanto à última parte, eu tive que perguntar 3 vezes, e quanto à última parte? É sobre isso que eu estou falando agora. Alguém diz, ok, eu tenho necessidades em minha vida e eu creio no que Paulo diz, porque não estou recebendo, porque não estão sendo supridas. Nós já concordamos que Deus é capaz de suprir as necessidades, nós concordamos que Ele é um Deus de integridade. Isso Ele não tem apenas o poder para fazer, mas Ele cumpre o que Ele promete. E através da Bíblia nós vemos suas promessas sendo cumpridas. Então, por que não tem suprido as minhas? Eu acabei de responder uma das causas. É por causa dos nossos relacionamentos. Você não pode viver em pecado
e desobedecer a Deus e esperar que Ele supra as suas necessidades. Agora, aqui está a razão pela qual, a razão é esta: se você está vivendo em pecado, eu não estou dizendo que você é uma pessoa má, mas se você está vivendo em desobediência perante Deus, você sabe que você está. Então, se Deus dissesse, está certo, eu vejo o seu pecado, a sua necessidade, eu vou responder a sua oração. O que isso significaria? Aqui está, significaria que ao responder a sua petição, que você ouça que Deus está afirmando o seu erro, que você pode viver em pecado, pedir a Deus, e Ele irá ignorar o seu pecado e suprir de qualquer jeito. Não, não fará isso. Eu sei um monte de gente que vive em pecado, e Deus está suprindo a vida delas. Não, Ele não está. Elas podem manipular, fazer todo tipo de coisas para serem abençoadas, mas isso não significa que elas serão supridas. Mas o que significa é isso: elas não ficarão felizes com relação a isso. Elas não terão paz alguma em suas vidas, não terão nenhuma paz real, elas não vão ter nenhuma segurança, e a maioria delas irá perder essa segurança. A verdade é, quando ele diz, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Tem a ver com relacionamento. Se isso não for verdade, então estaria afirmando que você pode viver em pecado e pedir para Deus que Ele faria de qualquer jeito. Eu quero ter certeza que você pegou esse versículo. Se nós andarmos retamente, isso que importa. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Bom, o que significa retamente? Se algo está retamente, está direito. Se eu estou andando retamente, eu estou andando de uma maneira que está agradando a Deus. Não significa que eu sou perfeito, que eu nunca peco, mas meu coração está inclinado a Ele. Eu quero agradá-lo, eu quero viver minha vida de maneira que eu seja obediente a Ele, que Ele possa usar-me de uma forma, ou seja, seu coração é direito. Você está andando retamente, honesto, uma pessoa de integridade, você quer ser obediente a Deus. Ele diz uma das razões pelas quais as pessoas não têm suas necessidades supridas é porque elas andam em culpa, em pecado, em desobediência a Deus e, portanto, Ele não faz isso. Aqueles que andam sem culpa, retamente, Ele não irá recusar em ajudar nenhum bem a vocês, ou o que quer que seja. Há uma segunda razão, e é esta: eu devo estar querendo pedir a Ele para suprir minhas necessidades. E em Marcos capítulo 11, no versículo 24, que é um versículo maravilhoso, ele diz: por isso vos digo, veja isso, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo que você pedir. Agora, ele também diz, por exemplo, se você não pedir, você não terá. Se eu pedir para você, se eu devo pedir a você para pensar sobre qual é a coisa que você gostaria que Deus, uma necessidade que você gostaria que Deus suprisse em sua vida agora mesmo, qual seria? Se você sabe qual é, levante a mão. Vê? Muitos de vocês não sabem qual seria. Então, quando você ora, isso foi a pegadinha, não foi? Por exemplo, se você disser: Senhor, eu apenas preciso que me abençoe. Sabe o que você quer dizer com isso? Sim, mas você sabe algo? Ele está esperando por você dizer a Ele. Você não recebe porque você não pede. Peça, ouça, ele não diz peça e algo irá acontecer. Ele diz peça e será dado a você. Busque e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Isso é, eu tenho que ser específico sobre o que eu estou pedindo. Bom, então o último ponto eu diria que é tão importante, é a razão porque as pessoas não têm as suas necessidades supridas, é porque elas não confiam nele. É assim tão simples. Agora, o que significa confiar nele? Eu peço a ele, eu creio que ele me ouviu, eu creio que ele confirmou em meu coração o que ele irá fazer, e então eu ando seguro e com confirmação em meu coração que ele irá suprir minha necessidade. Se eu peço a ele, se eu realmente creio que ele me ouviu e no tempo certo irá aparecer, então o quê? Então eu posso andar em segurança, que eu já recebi, que entre Deus e eu está feito um acordo. E ele disse para pedir, eu pedi. O foco está nele, não na coisa. Eu estou confiando nele. Você diz, você ainda não tem o suprimento. É no tempo dele e o que nos opõe em problema é este. Nós falamos de crer, eu criei nele, eu esperei nele por 2 ou 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Eu ainda não recebi. Bom, você está orando? Não, eu esqueci disso. Não deve ser a vontade dele. Não é assim que ele opera. Ele diz, confie em mim, peça de acordo com a minha vontade,
Peça algo que eu quero fazer por você, que eu desejo fazer por você. Peça a mim e creia que eu ouvi. Ouça, creia que eu ouvi você, então ande em segurança que temos um acordo. Não há outra forma de interpretar esse versículo. Agora diz em Mateus: peça e será dado a você, busque e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Está certo. Mas chega uma hora em nosso pedido, em nosso nível de fé, quando o nosso nível de fé abaixa ao último nível, eu sei que ele podia, aqui é onde a maioria das pessoas está, eu creio que ele irá. Mas a fé que nós estamos falando é sobre um acordo fechado. Eu pedi a ele, ele disse sim, eu estou vivendo nisto. Então o que nós fazemos? Nós obedecemos e observamos o seu trabalho. Nós vamos ver o seu trabalho. Deixe que ele escolha o canal. Deixe que ele escolha a hora, mas é um acordo fechado. Então, eu já recebi. Eu não discuto mais com Deus sobre isso. Eu posso viver uma perfeita paz que Deus prometeu, porque ele mantém a sua promessa. Eu posso andar em perfeita paz, que quando o meu Pai Celestial sabe qual é a melhor hora para que eu receba, irá aparecer. E quando eu peço e penso, Deus ainda não está lá. E quantas pessoas eu tenho ouvido que têm dito, você sabe, orei, o que aconteceu? Nada aconteceu. Aconteceu, Deus estava tentando chamar a sua atenção, criando algo em sua vida. Você pensou que nada estivesse acontecendo porque o seu foco estava em outra coisa, ao invés de estar em Deus. Agora pense sobre isso. Quando você está comprometido em ser obediente a Ele, aqui está o que Ele diz, Ele não irá recusar nada aqui. É vontade dEle na sua vida. Então por que elas não são supridas? Não podemos olhar para Ele. Nós temos que olhar para dentro e dizer, Deus, apenas me ajude a entender, me mostre o que está acontecendo dentro de mim. Aqui está uma necessidade em minha vida e eu quero que ela seja suprida. Ok, eu admito, Senhor, eu sou impaciente, eu quero agora. E então ouça, vá em frente e diga a Ele, eu sou impaciente, eu quero agora, eu não entendo, estou frustrado, ansioso sobre isso. Eu não gosto quando alguém me pergunta, onde está o que você pediu? Deus não respondeu a sua oração, eu fico envergonhado. Deus, eu quero apenas entregar isso. Eu apenas quero entregar isso e dizer, Senhor, eu estou confiando em Ti, não estou confiando em mim, estou confiando em Ti, para ser quem o Senhor disse que seria. Agora eu vou ver o Senhor trabalhar. É por isso que Ele diz, não se preocupe com o amanhã. Porque Ele tem tudo sob controle. Deixa eu te perguntar, em que ponto na sua vida Ele não está trabalhando? Em que ponto na sua vida Ele apenas dormiu e não está trabalhando? Ele está continuamente trabalhando. Nós não ouvimos a Ele como deveríamos. Nós não vemos suas obras. Nós não obedecemos. Então, Deus está trabalhando em cada momento de sua vida e da minha vida. E você sabe onde está a mente dele? Não se você vai receber isso ou aquilo. O que Ele tem em mente é fazer você como seu filho. Ele diz, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E tudo isso, ouça, nós estamos aqui preocupados sobre isso e cumprindo aquilo e suprindo essa necessidade. E Deus, ouça, o que Ele está pensando? Ele está pensando em fazer você como seu filho. Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas nós temos que fazer a sua vontade. Então, Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, com base no seu relacionamento com Ele. Não apenas sendo um crente, mas andando retamente, obediente perante Ele. Simples desse jeito. Agora, você diz, bom, isso não soa muito bem para mim. Bom, se você parar e pensar, quão simples cada um desses pontos é. Você tem necessidades. Se você é um seguidor de Jesus, você tem um Pai que está comprometido em suprir as suas necessidades. E Ele vai fazer isso em seu tempo e da sua forma. Vai ser feito da forma que a melhor contribuição para o seu objetivo em sua vida. Isso que é te conformar à sua semelhança. Você quer dizer, se Deus for me dar um carro novo, é para me fazer a sua semelhança? Sim. Porque o que acontece? Você fala em louvor e adoração, em agradecer, e você está dizendo a Ele quão não merecedor você é para ser surpreendido. Ouça, você lembra sendo um pai e o que você queria no Natal quando você finalmente deixa suas crianças saírem da cama depois de você fazer a fogueira e arrumar tudo? Elas vêm voando pelas escadas ou pelo corredor e o que acontece? Elas estão tão alegres, elas não podem e você vai dar a elas exatamente o que elas queriam. Elas vão abraçar você no pescoço e estou tão feliz que você tenha pensado nisso.
Bom, vamos por isso em termos de deidade. Deus fica feliz? Sim. Ele se alegra quando você e eu ficamos surpresos e felizes? Sim, ele se alegra. De outra forma, você tem um Deus muito impessoal, que você não pode confiar para nada. Ele é um Deus maravilhoso, que deseja o melhor para você, se você aceitar isso. E Pai, quão grato nós somos, porque o Senhor é tão paciente conosco. Eu oro para que o Senhor coloque essa mensagem bem profundamente nos corações aqui e ao redor do mundo, porque há tantos que estão tão necessitados de tantas coisas. Obrigado por ser quem o Senhor é. O Senhor nunca falhou. O Senhor é sempre capaz, em cada situação, para suprir as necessidades em nossa vida, sejam elas materiais, emocionais, sejam elas físicas. O Senhor está sempre preparado. Obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora, você pode não ser um crente, talvez você diga, bem, como isso se encaixa para mim? Não se encaixa. A não ser que você esteja querendo chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para te salvar dos seus pecados. Baseado no que Ele fez na cruz, você não tem um relacionamento. Então você não pode esperar pelo Pai Celestial. Por exemplo, isso seria igual esperar alguém que vive 50 quilômetros de você, que você nem conhece, para suprir uma necessidade em sua vida. Você não tem nenhum relacionamento. Uma vez que você se torne um crente, tudo muda. E você pode fazer isso pedindo para Ele perdoar os seus pecados e dizer a Ele que você está recebendo a Jesus como seu Salvador pessoal. Você quer que Ele seja o seu Pai Celestial. Você está entregando a sua vida a Ele. Tudo muda. E essa é minha oração por você, quem quer que você seja, onde quer que você esteja, você pode dizer, bom, eu tenho alguma promessa? Ouça essa promessa. Porque Deus amou o mundo, incluindo você, que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem clamar o nome do Senhor será salvo. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer, se você quiser. Para maiores informações a respeito do Ministério InTouch ou para saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, escreva para o endereço que está aparecendo em sua tela. InTouch com o Dr. Charles Stanley está disponível pela graça de Deus e para a fidelidade de nossos parceiros ministeriais espalhados ao redor do mundo.